Shalom, Adonai, para mais uma gravação. Hoje, quem reconstruiu o templo de Zorobabel no tempo de Jesus? Vamos passar por essa lição. Deus abençoe a todos. Quem vos fala, pastor Natanael. Deus abençoe você e a sua família. Quem reconstruiu o templo de Zorobabel na era de Cristo? Aqui nós observamos, na era de Cristo, Herodes, o Grande. Nós observamos na Bíblia que teve 3 Herodes bíblicos. Herode pai, Herode filho e Herode neto. Esses 3 Herodes que operou as passagens da Bíblia que nós vamos observar aqui. Então, Herodes pai, nós observamos na Bíblia que no ano 18 antes de Cristo, ele governou a Judéia, e o templo de Salomão, que tinha reconstruído por Zorobabel, estava numa situação muito precária. Então Herodes fez a reforma do templo, ampliou o templo, né? E assim, no tempo de Jesus, então, era esse Herodes, Herodes pai, o Grande. Ele reconstruiu o templo e foi ele que matou as criancinhas de Belém no tempo de Jesus, né? Ele, com medo do Messias tomar o trono dele, mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Esse Herodes, o Grande, eram homens malignos, terríveis. Todos os 3 Herodes eram homens terríveis que existiu na época de Jesus. Então ele reconstruiu o templo, aumentou o templo para ganhar moral com os judeus por ser o governador da Judéia, enviado por Roma, mas era um homem muito mau. Ele morreu no 4 anos depois de Cristo. Morreu de uma doença terrível. Então, depois da morte de Herodes o Grande, aí Herodes filho, Antipas, reinou no lugar dele. Esse Antipas reinou do ano 4 até o ano 39 depois de Cristo. Então, no tempo de Jesus, era o Herodes Antipas. Ele matou João Batista e consentiu na morte de Jesus e governava ali a região, né? Depois da morte do pai dele, ele tomou posse. Foi ele que consentiu na morte, matou João Batista, mandou degolar João Batista, entregar a cabeça de João Batista num prato para a mulher dele, né? E no tempo de Jesus, um homem maligno também, que consentiu na morte do Senhor Jesus. E depois nós vemos o terceiro Herodes Neto, Agripa, também governava aquela região. Ele matou Tiago à espada, esse Herodes neto do Herodes o Grande, matou Tiago à espada, e os judeus ficaram tudo alegres. Ele prendeu Pedro para matar no outro dia, mas Deus mandou o anjo e soltou Pedro, né? E reuniu com o povo para conduzir Pedro para a morte, mas Pedro Deus já tinha livrado das mãos dele. Ele matou Tiago e não pôde matar Pedro. E o povo pediu para ele dar glória a Deus, mas ele não deu glória a Deus. Então o anjo feriu ele no trono e ele foi comido de bicho ali no trono. Esse Herodes era o Herodes neto Agripa I, que era neto do Herodes o Grande. Então, Herodes Grande nasceu em 73 a.C., governou a Judéia de 37 a.C., durante o seu reinado. Ele é conhecido por construir o Templo de Jerusalém, 18 a.C., e conclusão parcial no ano 20 a.C., sua morte em 4 depois de Cristo. Então, ele morreu e foi ele que realmente matou as criancinhas de Belém, da Judéia. Aqui nós observamos o Herodes por volta de 73 a.C.,
era descendente de uma família idumeia, ou seja, da origem edomita. Esse Herodes o Grande, ele era de origem edomita, não era totalmente judeu, o que fazia com que muitos judeus o vissem como um governante estrangeiro, imposto pelo Império Romano, né? Sua morte 4 depois de Cristo. Então, esse Herodes o Grande, né, governou a Judéia, e por ter feito a reforma do templo, então ele tinha muita honra entre os judeus, mas era um homem maligno, um demoniado, que matou João Batista. Esse Herodes que matou as criancinhas no tempo de Jesus. Após a morte do Herodes Grande, seu reino foi dividido entre seus filhos, incluindo Herodes Antipas, nascido 20 a.C., e sua esposa samaritana Maltace, que mais tarde teve o papel no julgamento de Jesus de Nazaré e na execução de João Batista. Então, esse Herodes Agripa, que matou João Batista e consentiu no julgamento de Jesus, né? Ele foi conduzido a Herodes no tempo de Pilatos, mas Jesus não respondeu nada para esse Herodes, porque ele matou João Batista, e João Batista era chamado de amigo de Jesus. Então ele foi conduzido por Pilatos a Herodes, Herodes interrogou, ele não respondeu nada e mandou de volta para Pilatos. Então Pilatos condenou Jesus à morte de cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Herodes Agripa I, ele mandou matar Tiago, irmão de João, por volta de 41 depois de Cristo, durante o período da perseguição aos membros da igreja em Jerusalém. Então não foi assim rápido, foi 41 depois de Cristo, durante uma grande perseguição de Jerusalém dos irmãos. Então mandou matar Tiago, né? E vendo a ação que agradou o povo, decidiu prender Pedro para matá-lo também, mas não conseguiu, porque Deus mandou seu anjo e tirou Pedro das grades. Herodes Agripa I, ele foi ferido fatalmente por um anjo do Senhor e morreu comido por vermes, porque não deu glória a Deus. Atos 12 e 33. Então Herodes Agripa I era o neto do Herodes Grande. Então nós observamos que teve 3 Herodes, né? Herodes Grande, Herodes Agripa, né? E o Herodes Neto também, né? Que foi e conduziu esse julgamento de Pedro, e ele foi morto comido de bicho. O templo de Herodes estava situado numa enorme plataforma que cobria o cerco de 35 acres. O próprio monte do templo foi ampliado através de maciços muros de arimo, criado uma vasta recinto sagrado que dominava o horizonte de Jerusalém. Então, ele ampliou o templo que era de Salomão, depois Zorobabel, e agora o templo de Herodes. Então ele foi ampliado, ficou bem maior e mais resistente do que o templo da era de Salomão. Como centro de adoração judaica e cenário do ministério de Jesus, até a sua destruição total pelos romanos nos anos 70 depois de Cristo. Então Jesus tinha profetizado este episódio. Ele disse: em verdade vos digo que não ficará por aqui pedra sobre pedra que não serão derrubadas. Mateus 24, 1 e 2. Então Jesus tinha profetizado a destruição de Jerusalém. Os judeus não receberam Jesus como Messias, e quando Jesus saiu do templo, Mateus 24, ele profetizou que não ficaria por aqui pedra sobre pedra que não seria derrubada. Isso aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. Então aqui nós observamos a destruição total.
O Templo de Jerusalém tem 3 fases na sua história. O Templo de Salomão, o Templo pós-exílio e o Templo de Herodes. Então foi três vezes ele foi reconstruído, né? E nos anos 70 depois de Cristo, 6 de agosto do ano 70, através do general romano Tito, o templo foi incendiado, o que provocou novamente a sua ruína até em nossa era 2026. Não foi construído ainda, né? Não foi construído, 2000 anos se passaram, né? Então ficando assim um sonho do povo judeu até hoje, a reconstrução do templo de Salomão, né? O local tem a mesquita dos muçulmanos e o povo de Israel não tem ainda consentimento para a construção novamente do templo. 2000 anos se passaram. Então aqui na conclusão, nós vemos aí o local onde está ali a mesquita dos muçulmanos. Ali é o local onde é para construir o templo. E o povo judeu está no Muro da Lamentação orando dia e noite pedindo esse local, né? Não quer tirar força, mas está orando para que Deus possa dar para o povo judeu, vender esse local, né? Por uma fortuna, eles têm dinheiro para comprar, mas até agora não foi consentido esse local. Israel tem o material para construir o templo, 6 meses, o material está preparado, mas ainda não tem o local onde está a mesquita dos muçulmanos. Então, desde a anexão da cidade velha de Jerusalém, em 1967, a presença de grupos de judeus que buscam a reconstrução do templo e vista como uma tentativa de impor a soberania judaica sobre esse local sagrado. Então, desde 1967, eles vêm trabalhando, tentando comprar, tentando negociar, mas até agora não conseguiu. Israel não quer tomar força, mas quer que venha a ser uma negociação da parte, pela mão de Deus. Então, somente pela mão de Deus, eles podem conseguir esse lugar. A situação atual reflete a complexidade e a dinâmica do conflito de Israel e Palestina, onde a reconstrução do templo é um tema central que influencia a política e a sociedade de Israel. Oramos por Jerusalém e pelo povo de Israel. Eles precisam muito das nossas orações, porque Jesus era judeu e a salvação veio dos judeus. Jesus falou: a salvação vem dos judeus, e Jesus era judeu que trouxe essa salvação para todos nós ali de Jerusalém. Então hoje nós devemos orar para que Israel venha conseguir esse local para construir o templo. E o Senhor Jesus, quando eles conseguiram, o Senhor Jesus arrebata a igreja e começa uma nova era para o povo de Israel na terra. Amém? Shalom, a paz do Senhor, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.